Oi, 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 cá estamos nós gravando mais um dia aqui pro canal. E hoje é um dia muito especial, até preparei um cafezinho, então pega seu cafezinho, senta, que hoje tem um assunto muito profundo pra gente conversar. Para quem não me conhece, eu sou Jennifer Antunes, estudo psicanálise subconsciente e reprogramação mental. Além disso, a minha base, ela está na palavra de Deus. Então, eu estou fazendo um estudo aqui com vocês, esse é o terceiro vídeo desse estudo, mas hoje é um dia muito especial porque, como eu falo sobre crenças, sobre bloqueios, sobre ressignificação, sobre governo emocional, estar aqui hoje, nessa última semana não, né? Nessa semana que completa 30 dias que eu estou gravando um vídeo todas as semanas, então esse é o quarto vídeo desse um mês que eu me propus a gravar um vídeo por semana aqui pro canal. No vídeo anterior eu falei muito sobre governo e domínio próprio. E é o tema que eu tô trazendo aqui, porque é o tema que eu tô estudando e me aprofundando. Exatamente porque o Senhor, ele colocou uma semente dentro de cada um de nós. E justamente essa semana, para quem é mulher entende, foi a semana que eu estou no meu ciclo, então a gente passa por diversas situações hormonais e não é fácil lidar com isso. Mas quando você tem consciência do momento que você está passando, se torna claro aquilo que está saltando ali no momento, nessa semana, nesses dias que a gente tá um pouco mais aflorado os nossos hormônios, né? Então essa foi uma semana que eu não queria gravar, foi uma semana mais difícil para mim concentrar nos meus estudos, e é a semana que eu iria finalizar, que eu estou finalizando esse um mês de toda semana eu estar gravando um vídeo aqui pro canal. Você pode até pensar, nossa Jennifer, mas você poderia talvez ter descansado essa semana, né, não ter se cobrado tanto, mas aí que eu quero entrar num ponto até de reprogramação mental. Todas as vezes que você se propõe a fazer algo e você não cumpre com aquilo que você se coloca, eu falo, gente, de verdade, isso é um problema que eu venho trabalhando em mim desde quando eu comecei a estudar sobre a mente, né, a fazer psicanálise. Nós estamos mandando como se fosse uma mensaginha para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente, de que todas as vezes que a gente for falar que vai fazer algo, seja começar numa atividade, emagrecer, ganhar massa muscular, ou melhorar no relacionamento, ou eu vou empreender, eu vou tomar alguma atitude, alguma decisão, o nosso cérebro automaticamente ele vai nos sabotar. Por quê? Porque ele sabe que todas as vezes que eu falo que vou cumprir algo, eu não cumpro. Esse é o último vídeo dos 30 dias que eu me propus e não, eu não vou parar, gente. Pelo contrário, eu vou dar continuidade, porque se eu cheguei até aqui, já é um grande avanço para mim. Então eu tô muito, muito feliz comigo mesma, principalmente, multiplicando aquilo que o Senhor tem falado comigo aqui todos os dias, enquanto eu estou na minha oração, enquanto eu estou estudando e buscando aquilo que tem no meu coração para poder transbordar através de mim para você que está me assistindo. Governo e domínio próprio é o princípio da criação. Foi o que Deus estabeleceu desde o início da criação lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva. Foi exatamente esse governo próprio sobre as suas emoções, sobre as suas decisões, que fez com que Adão e Eva pecassem e hoje o mundo está como está. Eu quero trazer um versículo aqui, que foi um versículo que tem falado muito comigo, e eu acredito que faz muito sentido com esses estudos que nós estamos fazendo. Esse salmo que eu quero falar aqui para você, ele tá lá em Salmo 115, 16, e ele diz assim: os céus é do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, o que esse versículo quer dizer para nós? A ideia original do Senhor era justamente que nós, os filhos, governassem aqui nessa terra. Por conta do pecado de Adão e Eva, da desobediência deles, Jesus ele teve que vir e interceder por nós, morrer naquela cruz, derramar o seu sangue para que esse reino do Senhor pudesse ser estabelecido novamente aqui nessa terra. Porém, hoje nós vemos que muitos filhos não entendem o seu papel aqui nessa terra. E o meu papel e o seu papel aqui nessa terra é justamente trazer esse governo, esse domínio novamente. Porque todas as vezes que nós estamos sendo governados pelas nossas emoções,
por algo externo, pela briga, pelo ódio, todas as vezes que esses sentimentos estão governando a nossa vida, isso significa que nós perdemos o governo e o domínio. A nossa alma, ela está aqui justamente para ser o quê? Governada pelo nosso espírito. A nossa alma que precisa ser salva, porque ela tem um poder muito grande dentro dela. Você e eu, nós temos um poder muito grande dentro de nós. Qual que é esse poder, Jennifer? É a vontade. Todas as vezes que você tiver uma vontade ardente dentro do seu coração, e coração fala de alma, fala de pensamentos, de mente. Então, todas as vezes que nós temos uma vontade muito forte dentro de nós, pode ter certeza que você vai alcançar aquilo que você deseja, seja bom ou seja ruim. Então, para você ter uma noção do quanto a vontade, do quanto a nossa alma ela é potente e ela deseja alcançar aquilo que está dentro dela, então nós podemos entender que a nossa alma que nós precisamos governar. E para você entender essa questão da alma, olha como é forte. Lá em Tiago 4:1 fala o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, alma? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a guerrear e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Aqui o nosso irmão Tiago, ele está falando justamente sobre a nossa alma. E a nossa alma, se ela não for tratada, se ela não for cuidada, se ela não for limpa e sarada, é muito fácil nós sermos enganados pelos nossos desejos. É muito fácil a gente querer somente o prazer da carne. E quando eu falo prazer da carne, eu não estou falando só na parte da religião, na parte de você não pecar, mas eu estou falando da gente ficar passivo. Então a nossa alma, ela está aqui para ser salva, para ser resgatada e restaurada. Nós precisamos estar ligados nessa fonte que é o Senhor, que é a vontade do Senhor para nossas vidas. O governo e o domínio próprio, ele vem de uma busca, porque não adianta. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando que o casamento dela faz muito tempo que anda de um jeito que, assim, tá levando com a barriga. E eu falei o seguinte: olha, na medida do possível, daquilo que eu entendo, eu aconselho. Eu falei: olha, ninguém, absolutamente ninguém muda se não quiser. E aí vem até aquela parte da vontade. Porque quando você deseja algo de verdade, por mais que doa o processo, você vai passar por ele. E esse relacionamento não estava bom, ela estava me contando. E eu falei: olha, se você ou ele não buscarem conhecimento, ajuda com outras pessoas que já passaram por esse processo, ou se não pode investir, se não... Hoje em dia tem muita coisa grátis, gente. Hoje em dia tem um YouTube com um monte de coisas gratuitas para você. Tem um Instagram, tem pessoas, tem profissionais muito bons para ajudar no gratuito. Mas se você não quer, talvez, investir em alguém para te direcionar, busque. Tem livros, tem YouTube, tem tanta coisa gratuita para a gente aprender. Só não fique achando que as coisas vão mudar sem fazer nada. Trazer um pouquinho do meu processo, como que foi no começo, quando eu e o meu esposo começou a namorar. Bom, eu tinha recém voltado a buscar a palavra do Senhor, a ler a Bíblia, a entender mais sobre esses assuntos. Eu também estava começando um processo de trabalhar as minhas emoções. Antes eu não entendia, não entendia nada sobre mentalidade, subconsciente, governo próprio. Meu mundo era outro, totalmente diferente desse aqui que vocês estão vendo. Quem sabe em um próximo vídeo eu posso trazer um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Mas antes de conhecer meu esposo, eu morava há quase 5 anos na Alemanha. E aí eu decidi deixar totalmente aquela vida que eu vivia, que era uma vida de balada, de festas,
Eu trabalhava como DJ, então olha que loucura que a vida faz com a gente. E nesse processo, a gente começou a namorar, eu voltei pro Brasil, e foi um desafio tão grande. Por quê? Por que eu procurei a psicanálise? Por que eu, não só a psicanálise, não só entender sobre a minha mente, mas o principal de tudo, gente, de verdade, é a palavra de Deus. Porque por mais que eu buscasse me desenvolver, isso estava sendo muito bom. Mas o meu ego, o orgulho, ele era tão forte dentro de mim. Por que ele era tão forte? Porque eu cresci sem pai. Eu morei com a minha avó, eu não fui criada pela minha mãe, então eu nunca tive um limite na vida. A minha avó, ela deixava eu fazer o que eu queria. Ela me deu tudo que ela podia, mas assim, ela não me dava limite. E eu não tinha limite de pai, não tinha limite de mãe. Então eu não tinha essa figura paterna falando pra mim que não é assim as coisas. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido. Só que isso é um assunto ainda mais profundo pra gente entrar aqui, porque eu sei que isso pega com muitas mulheres, porque a gente vive aqui no Brasil hoje com muita orfandade. Esse processo de você crescer, porque quando nós estamos sendo desenvolvidos, ou seja, na nossa fase ali infantil, na fase de criança, na fase de adolescente, é esse momento que, se falta a figura da mãe, a figura do pai de autoridade dentro de uma casa, governando aquela casa, porque a gente tá falando de governo nesses vídeos, nesses conteúdos, mas o principal governo na vida de qualquer pessoa começa na família. Agora vocês imaginam, famílias sendo desestruturadas, toda essa ideologia, pai de pet, mãe de pet. E assim, gente, nós estamos vivendo num mundo onde a família está sendo o principal foco de destruição dessa nova geração, que se diz liberdade, mas que está corrompendo aquilo que é mais valioso, que é o princípio da criação. O princípio da criação é o homem e a mulher e a família, a multiplicação. Quando a gente lê lá em Gênesis 1:26, a ordenança do Senhor para nós. Por que hoje as famílias são destruídas? Muitas pessoas são destruídas emocionalmente. Para mim, gente, era para mim viver uma vida assim, a forma como eu estava seguindo a minha vida, era para assim, eu não ser casada. Era para minha vida eu poderia estar bem aos olhos da internet, aos olhos das pessoas, talvez aos meus olhos, que talvez eu nem estaria enxergando a realidade, porque é tanta manipulação hoje em dia, é tanta destruição com a família, que a gente acaba entrando num limbo de ilusão, de ótica. Porque o diabo, ele não tá para brincadeira, ele quer destruir a base. E qual que é a base? É a família. Antes de qualquer coisa, a base é a família, onde que se constrói homens e mulheres fortes, com princípios, com identidade, com governo, é na família. E eu tinha tudo preparado, perfeito, para não ter uma família, para destruir aquilo que é a origem, que é a família, que é a ideia principal do Senhor, que é a família. Então, hoje nós vemos que o maior alvo dessa nova geração, dessas ideologias, é o quê? É a destruição da família, é a destruição da identidade. Quando você não sabe quem você é, tudo que falarem pra você, você vai acreditar e vai seguir. Só que existe uma identidade. Você não veio do macaco, você não veio de uma explosão. Você veio sendo imagem, no seu gene está que você é imagem e semelhança do Criador. Porque essa identidade, ela veio sendo destruída nas famílias. Era para mim ter uma família totalmente destruída, era para mim não ter uma família, porque eu vim de uma família totalmente destruída. E se nós não cuidarmos, daqui uns anos, daqui 10 anos, vai ser extinção. Uma família grande, com 3, 4 filhos. Então, o primeiro ponto, a primeira etapa de um governo, ela começa dentro de casa. Jennifer, como é que eu faço então se eu vim de uma família desestruturada, se eu não tive esse governo e esse domínio dos meus pais, se foi muito difícil a relação ali? Então, você vai ter que passar por um processo desafiador. Porque o processo de desenvolvimento, de identidade,
de princípios, quando isso faltou, quando não existiu na sua infância, na formação da sua identidade, na formação do seu ego, na formação de quem você vai ter que ir atrás disso. Você vai ter que encontrar isso. Como? Buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando a palavra do Senhor, porque ela é viva e ela traz revelação para o nosso espírito. Porque eu poderia sim encontrar muitas verdades boas. Vamos supor que eu não buscasse a Bíblia, vamos supor que eu não lesse ela, mas que eu buscasse desenvolvimento, buscasse ser uma pessoa melhor, eu poderia alcançar isso tudo. Só que no fundo, o único que é capaz de restaurar a nossa alma, de trabalhar as nossas feridas, as nossas dores e tudo aquilo que faltou na nossa infância, que nós não tivemos, é o Senhor, é a palavra dele. E se você, assim como eu, no meu começo, tem dificuldade de entender a palavra, de entender a Bíblia, busque pessoas de confiança, pessoas que entendem da palavra, que buscam, que pagam um preço para poder entender aquilo que está escrito nas Escrituras. Uma pessoa que eu recomendo aqui para vocês, gente, de olhos fechados, não é porque é meu marido, mas eu estou vivendo aqui com ele 24 horas praticamente, eu vejo a entrega que ele tem, eu vejo que muitas vezes ele acorda 1 hora mais cedo que eu e ele está aqui orando, porque ele foi o meu maior incentivador a entregar a minha vida ao Senhor de forma genuína, não de uma forma religiosa, de só ir na igreja, de participar, de estar nos cultos, de escutar a palavra, mas de buscar mesmo, de entender, de ler a Bíblia, de tirar um tempo para o Senhor, mas tirar um tempo para orar, tirar um tempo para tentar ali ouvir a voz do Senhor, porque parece que é algo tão diferente para quem está começando, né? Então, gente, não desista. Não desista, sabe? Não desista de conhecer quem de fato você é. De ativar a sua identidade. E a sua identidade, ela é preciosa. A sua identidade, ela é única. Não existe outra pessoa no mundo que tenha a mesma identidade que você. Que tem o mesmo gene. Não existe. Deus, ele é tão perfeito que ele nunca repetiu a sua identidade. Você é único. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Então acredite em você. Antes de você ativar esse governo e esse domínio próprio, tem um caminho a percorrer, mas confie no Senhor, entregue o seu coração a Ele. Busque pessoas que estão mais próximas do Senhor, busque conhecimento, busque ler um pouquinho a palavra dele por dia, ele vai falar com você, pode ter certeza, porque ele é um pai que ele está disponível o tempo todo para um coração sincero e aberto. Eu recomendo o canal do meu esposo, ele está criando conteúdo agora também, eu estou ajudando ele está me ajudando e a gente vai se destravando. Ele já formou em como psicanalista também, ele fez teologia, ele é formado em administração, ele lê inúmeros livros, ele estuda muito, ele paga um preço. Por isso que eu confio de olhos fechados para falar aqui para vocês. Uma geração de filhos que vão ativar a sua verdadeira identidade naquilo que é a verdade, que vão construir famílias prósperas, famílias para governar nesse tempo onde as coisas tendem a ficar mais difíceis. Mas não tenha medo, porque é nesses momentos que o Senhor vai forjar quem você é. Por isso, busca ao Senhor. Essa seria a melhor forma de dizer para você o que é o governo próprio. É você buscar entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Quando nós alinhamos a vontade do Senhor com a nossa vontade, as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural. Não quer dizer que será fácil, mas pode ter certeza que você vai ativar a sua identidade, encontrar o seu propósito aqui nessa terra e vai governar sobre essas coisas que está te impedindo de avançar. Medo, incapacidade, crenças, tudo isso que você passou na sua infância, tudo aquilo que você ouviu que não foi verdade sobre você, tudo isso vai ser curado. Fique em paz, vai ser curado. Mas depende de você e depende de mim também. E se eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para você, depois de tantas coisas que eu passei, que eu poderia estar em festas, em baladas, usando drogas, bebendo, fazendo tantas outras coisas. Mas hoje eu estou construindo a minha família com base forte e sólida no Senhor, na palavra do Senhor, casada, servindo ao Senhor
e cumprindo com aquilo que tem dentro do meu coração, que é transbordar na vida de outras pessoas, que eu tenho curado dentro de mim. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Saiba que eu estou também nesse processo, estou compartilhando exatamente isso aqui com vocês. Passei por muitas coisas e tudo isso que eu passei eu estou aprendendo. Eu quero e preciso compartilhar aqui com vocês, porque é isso que o Senhor deseja. Que eu possa ajudar cada vez mais pessoas a também ativarem o seu propósito, ativarem a sua identidade. Então, beijo no coração, até o próximo vídeo. Semana que vem, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário se essa mensagem falou com você. E vamos juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo.